Recebe todos para a sessão especial alusiva ao Dia da Bíblia. Convido os senhores vereadores para ocuparem seus lugares. Glauco Spinelli Januzzi. Marcelo Prado. Milton Garcês Gandra. Para presidir os trabalhos desta sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca. Convido o vereador Marcelo e o vereador Milton para conduzir as autoridades que irão compor a mesa. Para compor a mesa, convido o excelentíssimo senhor Fernando Diniz Borges, prefeito de Caçapava. Padre Marcelo Henrique, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Taubaté. Pastor Fábio Albuquerque, da Igreja da Cidade, Caçapava. Padre Décio, pároco da paróquia Santuário Santo Antônio. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Boa noite, senhoras e senhores. É com muita honra que a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para a sessão especial alusiva ao Dia da Bíblia. Para presidir os trabalhos desta sessão... já está... Excelentíssimo, anunciamos... Esta sessão, já está aqui, esta sessão foi convocada, boa noite, digníssimas autoridades que compõem esta mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta sessão foi convocada com base no decreto legislativo número 15, de 21 de outubro de 2009. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido todos a se levantarem e solicito ao vereador Milton que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Por determinação do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-se para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. Amém. Peço a todos para que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino a Caçapava.
raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Criou dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminava o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Neste momento, eu anuncio a palavra do vereador Glauco Januzzi, que fará sua saudação em nome do Legislativo caçapavense. Senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fernando Cid Diniz Borges, na pessoa de quem eu cumprimento todos os componentes da mesa, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis, que hoje se sente feliz. É uma satisfação imensa para nós, hoje, vereadores, poder ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Palavra de Deus que é alimento, que nos orienta, que nos acalma, que nos cura. A palavra de Deus que é tão importante para nós cristãos. Independente de denominação cristã, nós cristãos temos a Bíblia como centro de nossas vidas, de nossas decisões, do nosso dia a dia. Então, por isso, a importância dessa Casa de Leis hoje, receber as autoridades, tanto da nossa Igreja Católica, quanto também de outras igrejas que professam a fé cristã. É bom lembrar também que esse decreto aqui na Casa de Leis foi titulado em 2009 pela ex-vereadora Neide Palmeira. Foi de autoria dela e desde o ano de 2009 essa Casa de Leis recebe no mês de setembro, que é o mês destinado de maneira específica para nós exaltarmos a palavra de Deus. E a Casa de Leis se abre também para receber as autoridades e debater um pouco sobre a Bíblia e ouvir a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. E vamos dar sequência à nossa sessão. Muito obrigado e boa noite. Nesse momento, anuncio a palavra do pastor Fábio, da igreja da cidade em Caçapava. Muito boa noite a todos. Quero agradecer a honra de estar nessa nobre Casa de Leis, na figura em especial do seu presidente, vereador Lúcio Mauro, e estender também ao excelentíssimo prefeito e todos os demais componentes da mesa a honra de estar aqui, e também estender a cada um dos nossos vereadores. Gostaria de destacar o vereador Milton, que é da nossa comunidade, na Igreja da Cidade. Eu quero antes me referir a todos com muita alegria. Eu cheguei a Caçapava há pouquíssimas semanas, então a minha dificuldade de cantar o hino ficou evidente para quem percebeu, mas eu sou muito grato a Deus por esse tempo aqui. Eu creio que nós temos uma missão importante de anunciar a palavra de Deus com alegria, com ousadia, com discernimento e fé, porque ela é, de fato, como já ouvimos, uma importante regra de fé e prática. Eu quero ler um versículo e depois ter um momento de reflexão com vocês, crendo que Deus vai continuar falando conosco nesse momento que é tão importante. Nós vivemos dias em que os valores cristãos estão sendo postos em xeque por uma sociedade moralmente falida, não especialmente em Caçapava, mas no nosso país. E, por vezes, aqueles que mais causaram a desordem são os primeiros a criticar um pouco de ordem que a palavra estabelece. E nós procuramos algumas respostas para violência desmedida, para a falta de compaixão identificada na sociedade e a ausência da palavra de Deus como influência nas famílias, em especial, e, consequentemente, na sociedade, é, para mim, uma dessas causas. Quero ler um versículo apenas e ter esse tempo de reflexão com vocês. Quem tiver uma Bíblia pode ficar à vontade para abrir na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que
o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na verdade, eu li o 16 e o 17, eles se complementam. E eu queria conversar um pouco sobre isso em alguns momentos. Na realidade, vivemos dias em que os homens de Deus, seguidamente, têm perdido espaço na sociedade, não necessariamente os de carreira, como eu gosto de chamar, padres, pastores e clérigos de uma forma geral, mas digo cidadãos de bem, que têm a Bíblia como regra de fé e prática, têm sido cerceados do seu direito de promover a fé cristã no ambiente de trabalho, num ambiente também social e muitas vezes até num ambiente familiar. E lidamos com muitas dificuldades em relação a isso. Eu gosto de pensar que quando o apóstolo Paulo está dando essa instrução ao seu filho na fé, Timóteo, um líder tão jovem, mas já de uma igreja relevante, ele está querendo lembrar a Timóteo de que a repreensão e a correção são funções bíblicas, das quais, como sociedade, não podemos nos esquivar. Quando a gente lê aqui instrução e correção, nós não podemos nos furtar de pensar nas crianças, nos nossos adolescentes e jovens, que devem e precisam ser instruídos num ambiente de família, com a palavra de Deus. Não adianta esperarmos de Deus uma intervenção depois de termos dado as costas como sociedade aos seus ensinamentos. Então, por isso, creio que a expressão aqui útil para o ensino é mais atual do que nunca. Vivemos dias de debates, sobretudo no âmbito legislativo, também nessa casa, mas em outras casas de leis no nosso país, sobre questões que envolvem, sim, a fé e algumas ideologias que querem diminuir a fé cristã, quando muito esquecem-se de que boa parte do que se tem em termos de conhecimento na sociedade ocidental, sobretudo o que identificam como a civilização judaico-cristã, é oriunda de pilares estabelecidos através da palavra de Deus. Eu gosto de imaginar que a busca pelo conhecimento é algo que incentivado pela palavra de Deus e motivado também por conhecer a Cristo. Cerca de 500 anos atrás, a gente vai ter a invenção da imprensa por Gutenberg, e o primeiro livro impresso foi a palavra de Deus. Os protestantes comemoram agora, no próximo dia 31 de outubro, 500 anos da sua reforma, que basicamente Lutero apontava para a palavra de Deus. Independente de sermos hoje diferentes no modo de levar a vida cristã, tanto os protestantes quanto os católicos entendem que daqui vem a nossa orientação principal. Eu gosto de pensar que a Bíblia é o gabarito da vida. Se tem algo de assertivo na nossa vida, nós devemos consultar, né? Sempre que estou com os jovens, eu digo que viver a vida é uma prova com consulta, e que só erra quem quer, porque as respostas estão aqui. E quero deixar claro que é uma honra estar aqui nessa noite para dizer como a palavra de Deus é importante. Eu gosto de imaginar que a palavra de Deus é responsável por essa parte final que eu li aqui no texto, verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós cremos que as boas obras estão nas agendas dos homens de bem, homens de Deus, e o que os prepara para isso é a palavra. Então, é uma alegria saber que numa casa de leis, a principal lei da nossa vida também é honrada e valorizada, e isso não nos limita o intelecto ou a capacidade de produzirmos leis de qualidade. Pelo contrário, faz com que possamos olhar para a sociedade de forma plena, madura, convicta de que o cristianismo em nada nos diminui enquanto sociedade, muito pelo contrário, as boas regras de
ditas como humanitárias, os direitos humanos, boa parte deles tem uma influência direta de princípios bíblicos quando não são literalmente reexpostos. Então, eu quero encerrar minha participação dizendo: leiam a Bíblia, cantem a Bíblia, distribuam a Bíblia, tenham mesmo a sua Bíblia não só em casa como um enfeite ou como um amuleto, mas, sobretudo, a conheçam para que ela os prepare para a vida. E que nós possamos, como sociedade, ouvir o que Deus tem a dizer a respeito desse tempo. Eu creio, sim, e aí, em especial, gostaria de me dirigir ao prefeito e ao presidente dessa casa, que, enquanto a Bíblia tiver lugar de honra nessa cidade, nós vamos ter, sim, esperança de que podemos transformar qualquer realidade complicada e difícil. Caçapava não vive numa bolha, nós temos nossos problemas, e a sociedade bem o sabe, mas nós cremos, e a palavra de Deus nos impulsiona a crer, que é possível, sim, ter esperança em Deus e na sociedade de homens e mulheres que Ele capacita. Quero agradecer a todos mais uma vez e terminar com uma oração. Se você quiser me acompanhar, fechando os seus olhos. Senhor Jesus de Nazaré, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz para transformar mentes e corações em toda a nossa cidade, de todas as classes e níveis sociais. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo e a Tua vontade se manifestem em Caçapava, de agora e para sempre. Amém. Muito obrigado. Deus os abençoe. Anuncio a palavra do Padre Marcelo Henrique, da paróquia da Nossa Senhora do Rosário. Então, boa noite para todos. Eu não sou de Caçapava, sou de Taubaté, mas como Caçapava faz parte da nossa diocese de Taubaté, então fui hoje convidado para estar representando a nossa diocese aqui com vocês nessa Casa de Leis e diante aqui da sociedade. Para reflexão, eu preparei a seguinte ideia. Uma sociedade sem memória é uma sociedade sem identidade. A Sagrada Escritura é para nós um registro de memórias. Nós cristãos, nós nos consideramos um povo que tem passado, que tem registro de passado, e isso é muito importante para a construção do presente e prospecção de futuro. Se a gente não sabe olhar para trás e perceber as coisas boas que a gente acumulou e aprender com os erros que a gente já fez, a gente não consegue viver bem o agora, muito menos se projetar para depois. A Sagrada Escritura, então, é para nós, sejamos cristãos ou sejamos sociedade humana, porque a Bíblia é um patrimônio da humanidade, antes de ser um patrimônio exclusivamente nosso de cristãos. Eu localizo nela pelo menos 3 memórias que a gente deveria resgatar e que nos poderiam ajudar muito enquanto comunidades religiosas e enquanto sociedade civil. A primeira memória da Escritura é uma memória comunitária, memória de comunidade. A Bíblia sempre trabalha do Antigo ao Novo Testamento, sempre com a ideia de comunhão, de povo, de pessoas que caminham juntas. Nós vemos, por exemplo, lá na Sagrada Escritura, logo no início, Adão e Eva, que são esse grande símbolo de Deus que cria o homem e a mulher para que povoem, para que sejam povo. Depois vemos a eleição de grandes figuras como Abraão, Moisés, patriarcas, sempre com a ideia de manter unidade, construir comunhão. E depois no Novo Testamento vem Jesus e institui uma comunidade, não só humana, mas também de fé, a que nós damos o nome genérico de igreja, a comunidade, a assembleia. Muito bem. 2 coisas acontecem muito hoje
uma nas nossas igrejas e outra na nossa sociedade. E as duas são reflexo do individualismo, que é o avesso do que a Sagrada Escritura prega. A primeira nas nossas igrejas é um discurso individualista. Reparem para vocês verem, não sei se o pastor pode tratar um pouco disso da sua comunidade, mas nós católicos, falando um pouco de casa, às vezes se a gente não toma cuidado, a gente faz de Deus o meu Deus. E Deus tem que fazer as minhas vontades. E quando Deus não faz as coisas do meu jeito, então Ele não é Deus para mim. É a hora que eu fico embirrado, é a hora que eu deixo a igreja e assim por diante vai. Deus nunca foi o meu Deus só. Ele antes é o nosso Deus. Ele sempre foi o Deus da comunidade antes de ser o Deus do indivíduo. E se a gente olha na Escritura inteira, sempre o indivíduo estava em função do bem da comunidade, como a comunidade dava suporte para o indivíduo, mas nunca o indivíduo era o primeiro, o superior, estava acima das pessoas. E nas nossas igrejas a gente observa muito isso hoje. Um discurso e uma prática que se volta cada vez mais para a pessoa, e pessoas que são pulverizadas. Todos vão na igreja, todos vão no culto, e depois na hora de viver está cada um no seu canto e ninguém se preocupa com ninguém. O que a Bíblia ensina para nós nesse sentido é: vamos voltar ao senso de comunidade. Somos irmãos na fé e na humanidade. E o reflexo social do individualismo se faz sentir da mesma maneira. As pessoas se preocupam com os seus direitos individuais, mas poucos pensamos nos nossos deveres sociais. O que talvez a Escritura nos acorde essa memória é que a gente vive em sociedade e desta forma é preciso que a gente então saiba, aprenda e trabalhe para o bem comum e não só para o nosso próprio bem. E a gente tem visto aí os vários relatos de corrupção nas mais diversas instituições. Geralmente, qual é o fundamento último disso? Pensar só em si mesmo, não conseguir pensar comunitariamente. A Sagrada Escritura, então, enquanto livro de memória cristã e humanitária, acorda a nossa cabeça para lembrar: nós somos comunhão, nós somos sociedade, e antes da gente pensar só na gente, é preciso pensar na coletividade. A segunda memória que a Sagrada Escritura nos traz, e o pastor já fez uma referência aqui, é a memória dos valores. E aqui eu acho muito interessante, porque no tempo de faculdade, estudando, na filosofia especialmente, a gente vai vendo assim, o como às vezes as religiões podem ser prejudiciais socialmente, quando o discurso é mal usado. Mas a religião, quando tem um discurso bem colocado, bem usado, ela tem uma grande e positiva influência do ponto de vista da formação moral das pessoas. E as pessoas dizem assim: religião é retrógrada, religião é coisa do passado, religião é coisa de velho, essas coisas são ultrapassadas. Mas aí que está o interessante. Talvez um dos benefícios que as religiões de modo geral e nós cristãos de modo especial damos à sociedade é a gente manter firmes certos valores. É a gente não deixar certas coisas serem deixadas para o passado como um museu, dentre as quais os nossos valores. É porque nós mantemos e colocamos firmemente, é isso que nós acreditamos em termos morais, que ainda muitas coisas são seguradas. Reparem, hoje se a gente fosse seguir só o modelo do progresso, progresso mental, progresso intelectual, progresso moral, progresso social, às vezes na onda do progresso, do novo, a gente perde aquilo que de bom a gente já conquistou. A Sagrada Escritura nos recorda que tem coisa do passado que a gente não pode jogar fora em nome do progresso. Que o progresso não pode ser feito a qualquer custo, mas que ele tem que ter critérios, e os melhores critérios estão nos valores bons conservados no passado. A Sagrada Escritura, então, é uma memória de valores. E por fim, a Sagrada Escritura é uma memória de vida espiritual. E daí, diante da onda de materialismo, em que as pessoas são convidadas cada vez mais a pensar só nas coisas da terra, a Sagrada Escritura joga a gente um pouco para as coisas que são do alto e nos possibilita uma experiência humana transcendental, de ir além das coisas que são daqui e de olhar para as coisas que são além. E, bem vivida, a vida espiritual, a vida de oração, não aliena. Talvez aqui esteja um limite do discurso, da crítica sociológica à religião nesse sentido, que a religião aliena, nem sempre. Uma religião bem vivida não aliena, não, do contrário, ela compromete, ela engaja, ela envolve, mas as motivações mais profundas não são em primeira mão sociais para quem é religioso, mas em primeira mão religiosas. E quem tem uma religião boa, firmada, consistente, vai perceber então que a sociedade é a sua responsabilidade. E por razões religiosas, trabalha então pela vida social. Por rezar bastante, ele se compromete com a ética. E da prece, ele vai para a praça. Da missa, ele vai para a missão. A Sagrada Escritura acorda em nós a memória de que uma vida de fé
Uma vida com Deus, uma vida espiritual, sempre nos impele, nos impulsiona para uma vida moral, uma vida social e uma vida ética mais consistente. Portanto, em conclusão, celebrando a Sagrada Escritura, pelo menos 3 memórias de grande valor para nós, comunidades de fé e comunidade civil. A memória da comunidade, da sociedade, sobre o indivíduo e os seus interesses particulares. A memória, por fim, que eu disse agora, essa memória da vida espiritual, em que acorda em nós o melhor que nós temos. E também, sem dúvida alguma, essa memória de valores, que nos faz, mesmo sendo de outras religiões, de outras denominações, de outras comunidades de fé, mas nos faz lembrar que algumas coisas nós temos em comum, e essas coisas são fundamentais. Então, que essa celebração da Bíblia, nessa Casa de Leis hoje, nos inspire a trabalharmos pelo bem comum, seja nas nossas igrejas, com a perspectiva do ecumenismo, seja na nossa sociedade, lembrando que apesar das nossas diferenças de doutrina, uma coisa nós temos em comum, o ser humano. E a gente não pode deixar o ser humano sair prejudicado por causa das nossas diferenças ainda não resolvidas. Que Deus nos ilumine e que a gente possa caminhar juntos. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, eu agradeço a presença de todos e essa presidência declara encerrada a sessão especial.